Como que pode um homem que fez o que Davi fez ser ainda assim chamado de o homem segundo o coração de Deus? Vamos descobrir isso hoje? Fica comigo até o final. Olá, tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Hoje gravando num lugar diferente, prontos para mais uma reflexão sobre o pecado de Davi, o preço do prazer proibido. Se você é novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, deixar o seu like, comentar, compartilhar essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais que puder para a gente alcançar o maior número de pessoas. Amém? Vamos continuar falando sobre Davi. O que eu quero falar hoje é como que pode um homem que fez o que Davi fez, enganou, adulterou, traiu, armou uma cilada, assassinou por conta de um pecado dele, para encobrir um pecado dele. Como que pode um homem que fez o que Davi fez ser ainda assim chamado de o homem segundo o coração de Deus? Vamos descobrir isso hoje? Fica comigo até o final. Vamos entender por que Davi é considerado na palavra de Deus o homem segundo o coração de Deus. Já estudamos aqui no capítulo 11, que Davi estava lá no palácio, viu a mulher tomando banho, se encantou com ela, mandou chamar, adulterou. Ela engravida, manda avisar, ele chama o marido Urias da guerra para que ele crie uma situação e que ele vá dormir com ela, para Davi se livrar do problema dele. Mas Urias não vai por conta da sua integridade, fica no palácio, não desce para estar com sua esposa, e Davi envia por Urias uma carta para Joabe. E nessa carta dizia: mate Urias. Em outras palavras, coloque ele na frente da batalha, onde o combate é mais pesado, para que ele morra. E Joabe atende a ordem do rei, faz dessa forma, e Urias morre. Com isso, Davi, ele suspira aliviado, como que dizendo: ufa, agora eu estou livre do que eu fiz. Porque Davi sabia que ele tinha feito algo errado. Mas como nós lemos na quarta-feira, o último versículo do capítulo 11 de 2 Samuel, diz assim: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. E a gente entende com essa frase que Deus está falando: Davi, isso não vai ficar assim. Nenhum pecado passa batido aos meus olhos. E aí a gente chega no capítulo 12, que nós vamos ler agora. 2 Samuel, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Verso 2: tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá.
E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, depois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Olha o peso dessa consequência do pecado de Davi. Aquilo que Davi achava que já tinha passado, que fora uma página virada na sua história, Deus traz à tona através do profeta Natã. E me chama a atenção aqui um detalhe que a gente pode aplicar para os nossos dias. Interessante que Natã chega contando uma história para Davi sem dar a entender que se falava de Davi. E Davi, no seu senso de justiça, ele é pronto em condenar. Esse homem deve morrer, porque ele roubou a cordeirinha do homem pobre. E Natã fala: Davi, esse homem é você. O que eu entendo com isso? E quero deixar aqui como algo para a gente refletir. Às vezes o nosso pecado, ele nos deixa tão cegos, mas tão cegos, que a gente é incapaz de avaliar e de julgar aquilo que nós fizemos. O pecado mata, o pecado cega. E foi preciso alguém de fora, com a autoridade do profeta Natã, para confrontar Davi e fazer ele enxergar que era dele que estava se tratando, que era contra ele que Deus estava pesando a mão. E o que eu entendo com isso? Nós precisamos fazer parte de uma comunidade de fé, de confiança. Sabe por quê? Porque às vezes eu estou tão enredado no meu pecado, na minha obstinação, que somente um irmão em amor é capaz de chegar e me confrontar da maneira certa para que eu entenda, para que eu tenha os meus olhos abertos para enxergar aquilo que o Senhor está comunicando para mim. Daí a importância de a gente não ficar sozinho. Vida cristã não tem como ser vivida sozinha. Nós precisamos estar junto no corpo, uns aos outros, nos ajudando, exortando mutuamente, suportando uns aos outros e nos ajudando para que nós tenhamos uma vida de maturidade e uma vida de santidade. Você se permite ser confrontado por alguém? Você tem pessoas ao seu redor que têm autoridade para fazer em amor aquilo que o Natã fez com Davi, de chegar e confrontar, mostrar um erro, para que ele seja de novo colocado no caminho de vida, de justiça, de paz. Existem essas pessoas no seu meio? Pense nisso. É fundamental para o nosso crescimento cristão e para a nossa maturidade espiritual nos cercarmos desse tipo de pessoa, que em amor tenham autoridade e liberdade para nos exortar, quando porventura estivermos num caminho que não é o caminho que o Senhor tem para nós. Pensa nisso. E aí a gente chega no ponto do entendimento do porquê que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi era confrontado
ele era rápido em reconhecer o seu pecado, em se arrepender, em prantear, em chorar, em confessar. Porque é o que a gente vê que ele faz no versículo 13. Depois que Natan conta toda a historinha da cordeirinha e diz que este homem é você, olha no verso 13, ele é muito rápido. Isso é um diferencial de Davi. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Essa questão da rapidez mostra o quanto Davi era sensível a Deus quando confrontado. Porque nada, essa história toda aqui, creio eu, já durou pelo menos um ano. E Davi até então não tinha enxergado. Mas quando vem alguém com a verdade para confrontá-lo, Davi era rápido para dizer: eu pequei. Diferentemente de Saul, lembra? Quando ele é confrontado pelo profeta, que era para ele matar todos os inimigos, e quando o profeta chega no arraial, ouve barulho de bois, de não sei o quê. Não, mas eu só guardei o rei e os melhores animais para oferecer ao Senhor. Ele sempre tem uma desculpa para apresentar, diferentemente de Davi, que a gente entende que ele era um homem muito rápido, muito sensível, quando vinha a palavra de Deus ao coração dele. Esse é o diferencial de Davi. Aquilo que Davi fez com Urias mostra a natureza de pecador, que todos nós temos, eu tenho, você tem. Mas será que nós temos a natureza de reconhecer rapidamente quando estamos no erro, quando alguém nos confronta? O exemplo de Saul, a gente é daquele tipo de gente que sempre arruma uma desculpa, uma justificativa para você entender o porquê eu fiz. Não, Davi não. Davi é rápido. Eu pequei contra o Senhor. Eu pisei na bola. Eu estou errado. Sem delongas, sem justificativas. Esse é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Isso agrada ao Senhor. Nós precisamos desenvolver esse tipo de atitude nas nossas vidas. De quando formos confrontados com a verdade, sermos rápidos para confessar, para aceitar a repreensão e mudar de rumo. Interessante também a gente considerar que o profeta diz para Davi, no verso 13 mesmo, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, ou seja, você está perdoado. Mas você percebeu que da consequência ele não está isento? A espada nunca mais sairá da sua casa. Outras pessoas vão tomar suas mulheres e deitar com elas à luz do sol. Ou seja, o que a gente precisa entender? A questão do perdão e da justificação, ela já aconteceu na cruz do Calvário, mas os nossos pecados, eles têm consequências. E por elas, nós pagamos, nós sofremos. Então fica muito claro nessa passagem da vida de Davi, que sim, o Senhor perdoou. O Senhor perdoou dizendo: olha, eu não vou levar em conta esse pecado contra você, contra a sua vida. Mas as consequências do que você fez, Davi, você vai ter que sofrê-las, porque isso é mundo espiritual, leis espirituais. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. De Deus não se zomba. Então, antes de sermos perdoados, que nós não sejamos motivo para consequências ruins em nossas vidas. Atentemos para o caminho do Senhor. Davi, se no primeiro momento, quando ele olhou Batseba tomando banho, ele falasse assim: não, não é para mim, eu não tenho esse direito, ele teria evitado tantas coisas. E nós? Como nós temos flertado com o pecado? E uma vez que pecamos, confessamos, sofremos as consequências, somos rápidos em reconhecer? Ou ficamos questionando com Deus, justificando as nossas ações? Sejamos como Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus no que diz respeito a ser rápido, a reconhecer o erro e voltar para o caminho certo. Amanhã eu quero falar ainda sobre a morte desse filho. Tem uma outra atitude aí em Davi
que é exemplo para nós. A maneira como ele lida com esse luto, com esse momento, com essa dor, é algo que também nós precisamos aprender para fluir na nossa jornada cristã. Mas fica essa meditação como reflexão para você, para a gente entender que Deus gosta quando a gente é rápido em reconhecer e não fica arrumando justificativas para aquilo que não tem justificativa. Pensa nisso e que o Senhor te abençoe.